O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Em janeiro de 2023, a Lei nº 14.523 equiparou a injúria racial ao crime de racismo, considerado um grande marco no combate à discriminação. Mas quem vai trazer um pouco mais dessa discussão para a gente é a advogada especialista em direitos humanos, Daniele Medeiros Pereira. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Explica para a gente qual a importância de uma data como esta. Bom dia a todos os que nos acompanham. Veja só, esse dia 3 de julho, ele foi instituído como uma data nacional importante, justamente para destacar essa necessidade do combate à discriminação racial. E ela foi criada principalmente por fazer referência à primeira lei que realmente tomou essa pauta como uma defesa mesmo que o país teria que agir em prol dessa questão. Então, a primeira lei de racismo foi aprovada justamente no dia 3 de julho e por isso que essa data tem essa simbologia. E aí você trouxe para a gente esse contexto da Lei 14.532 e que realmente, após a primeira lei, que foi essa que eu falei a vocês, de 1951, outras leis surgiram no intuito de coibir essas práticas discriminatórias. Então, nós temos a lei que combate o racismo, do preconceito racial e, recentemente, tivemos aí esse deslocamento da injúria, que agora ela passa a ser equiparada ao crime de racismo. Logo, tem-se uma punição maior. E, Daniele, o Brasil tem avançado no combate à discriminação? Veja só, nós temos implementado políticas públicas, os avanços aí, principalmente através da militância dos direitos da população negra, tem avançado, mas o nosso país ele ainda traz consigo uma chaga social muito grande, porque nós vivemos um período de mais de 300 anos de escravidão. Então, nós sabemos que a estrutura social do país, do Brasil, foi formada em cima justamente desse racismo, e a gente fala de um racismo estrutural. E isso é um ponto que deve ser combatido e nós precisamos avançar mais, porque recentemente foi divulgado o Atlas da Violência pelo IPEA, e nós continuamos ainda com dados muito parecidos de anos anteriores, ou seja, no país, os negros é que estão sendo mortos bem mais do que as pessoas não negras. Então, é um país que mata seus povos, né, negros, e é um país que não dá acesso igualitário aos direitos sociais. Então, nós precisamos ainda avançar e muito, e principalmente começar pela sociedade, para que, de fato, reconheça que existe racismo, porque o Brasil tem um movimento bem interessante nesse sentido de negar a existência do racismo, mas nós precisamos nos implicar, assumir que existe racismo e combater esse racismo. E aí, citando Angela Davis, ela traz para a gente que numa sociedade racista não basta apenas não ser racista, mas é necessário ser antirracista, ou seja, não podemos ficar omissos diante das violações contra os povos negros. E, Daniele, datas como a de hoje, elas servem também para debater sobre questões importantes, né? A senhora já trouxe algumas, mas este ano, quais os principais temas de debate? Veja só, em termos de Pernambuco, nós temos uma comissão que foi formada na própria Alep, instituída justamente para combater o racismo e que já está com os trabalhos iniciados. Então, todas as pautas referentes às práticas discriminatórias, elas estarão sendo enfrentadas aí na Alep. E nós também temos um plano, que é o chamado Plano Pernambuco Quilombola, e esse plano ele precisa ser atualizado, então também nós temos aí essa discussão em sede de Pernambuco. E no contexto de Brasil como um todo, é atuar mesmo nas frentes da promoção da igualdade de direitos, da acessibilidade aos direitos sociais por esta população.
Muito obrigada pela sua entrevista, Daniele. Obrigada, estou disponível sempre. E no Moído do Dia de hoje, você conferiu uma entrevista com a advogada especialista em direitos humanos, Daniele Medeiros Pereira, que neste Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial trouxe alguns dos debates importantes sobre este tema no Brasil. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.